Mas vamos orar antes de fazer essa leitura para a exposição da palavra do Senhor. Vamos orar. Senhor, Deus bendito, nós rogamos, ó Pai, ao Senhor mais uma vez, pedindo que o Senhor nos abençoe, Pai. Agora, mais uma vez, que vamos ler a Tua palavra e expô-la. Que o Teu Espírito, ó Pai, nos guarde, que o Teu Espírito nos guie, ó Deus, na compreensão, nos dando lucidez, nos dando, ó Pai, entendimento da Tua palavra para a vida, que possamos ver, ó Deus, a grandeza, as maravilhas do Senhor aqui nessa narrativa. Fortalece a Tua igreja, Deus, assim oramos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, Ruth capítulo 2, agora vamos fazer a leitura aí dos versos 10 a 13. Ruth 2, 10 a 13. Diz assim a palavra do Senhor. Então, ela inclinando-se, rosto em terra, lhe disse: Como é que me favoreces e fazes caso de mim, sendo eu estrangeira? Respondeu Boaz e lhe disse: Bem me contaram tudo quanto fizeste a tua sogra, depois da morte de teu marido, e como deixaste a teu pai e a tua mãe, e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conhecias. O Senhor retribua o teu feito, e seja cumprida tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio. Disse ela: Tu me favoreces muito, Senhor meu, pois me consolaste e falaste ao coração de tua serva, não sendo eu nem ainda como uma das tuas servas. Irmãos, na exposição passada, nós fomos conduzidos ali a perceber pelo texto a iniciativa graciosa de Boaz, se dirigindo a Ruth, primeiramente se interessando por ela, depois se dirigindo a ela em suas palavras. O foco ali da narrativa estava inteiramente sobre essa fala, né? Sobre esse tipo que Boaz está ali representando. Sua palavra, sua autoridade, suas ordens, sua provisão e sua proteção. Né? Tudo isso tinha o propósito de nos ensinar, por meio de Boaz, por meio dessa postura dele, nos ensinar o caráter de Deus, em se interessar sobre nós, em se interessar pelo seu povo, tomando a iniciativa de fazê-los seus, e então provendo-lhes tudo que lhe é necessário para a vida e para a piedade. O narrador fez questão de nos mostrar que nada do que Ruth recebeu naquele lugar, naquele campo, nasceu da sua iniciativa meramente, mas da decisão livre do Senhor daquele campo. Vimos que Boaz fala, Boaz age em direção a Ruth, então a realidade dela muda a partir daí. Ele delimita o campo, garante segurança, ordena os seus servos e assegura a sua provisão. Então, isso fica bem claro, né? Tudo parte dessa iniciativa. Ruth apenas recebe, né? Ela é essa receptora dessa graça e dessa bondade que Boaz expressa ali. Agora, ao entrarmos aí nos versos 10 a 13, o texto dá mais um passo adiante nessa narrativa, mas ele não muda o assunto. Vocês conseguem perceber isso, né? Ele apenas muda mais uma vez nessa troca de câmera, né? Digamos assim. Ele muda o ângulo da câmera mais uma vez. Ou seja, se antes nós fomos chamados a observar o conteúdo da graça na adoção, nós tratamos, né, ligando a essa doutrina ali, nós percebemos anteriormente o conteúdo da graça na adoção, agora nós somos levados a observar o efeito dessa graça no coração de quem a recebe.
né? O efeito, o resultado disso na vida daquela ou daquele que recebe. O narrador quer que aqui vejamos não apenas o que Boaz fez. Isso é interessante quando a gente faz essa leitura aqui bem pé no chão, bem seguro aqui. Ele não tem essa pretensão de que a gente perceba apenas o que Boaz faz, a ação de Boaz meramente, mas como a receptora, como Ruth reage a isso, a sua ação graciosa. E essa reação aqui não é algo sem importância. Não é algo sem importância. Ela é teologicamente instrutiva. O Espírito Santo está nos ensinando que a verdadeira graça, ela não apenas age externamente, mas ela produz uma resposta interna em nós, coerente com a sua natureza, com a natureza dessa graça. E é nesse ponto aqui que o verso 10 se torna decisivo aqui nesse trecho. Ele nos mostra que o primeiro efeito do favor imerecido não é uma euforia descabida, nem é um senso de banalidade, que acha aquilo algo comum e mais que obrigação dele, mas um humilde assombro. É isso que nós vamos perceber aqui da parte de Ruth, nessa segunda cena agora, essa postura dela diante do que Boaz faz, é esse assombro. O texto nos convida aqui a olhar para Ruth não como a heroína moral da história, mas como alguém que, pela primeira vez, começa a perceber o peso e a profundidade da graça que a alcançou. Ela começa, é como se até aqui ela tivesse só seguindo, só obedecendo, só cumprindo, só sendo guiada pela mão invisível de Deus, sem ver, sem perceber, sem se dar conta, mas parece que aqui ela para e ela olha para trás e ela vê. Como pode? Verso 10. Então, veja, interessante, né? Então, ela, inclinando-se rosto em terra, lhe disse: como é que me favoreces e fazes caso de mim, sendo eu estrangeira? Estrangeira. O gesto descrito aqui pelo narrador, irmãos, ele cumpre já uma função interpretativa, teologicamente falando, hermenêutica, interpretativa no texto. Essa questão aqui que a gente já vê logo de início, na estrutura do texto. Ou seja, ao registrar primeiro a postura corporal de Ruth, e apenas depois a sua fala, o autor ele já orienta a leitura dessa cena, né, fazendo com que o leitor, nós, compreendamos a disposição interior da personagem antes mesmo de ouvir as suas palavras. Ele está já direcionando a nossa leitura, como isso deve ser lido, como isso deve ser percebido. Né? Vejam primeiro essa postura. Veja primeiro o que está acontecendo no seu interior, que vai se expressar depois visivelmente e através das suas palavras. A narrativa então estabelece assim que a atitude precede o discurso. A postura, aquilo que vem antes, e que a resposta de Ruth deve ser interpretada à luz dessa postura de humilhação, de humilde postura. O gesto, quando a gente olha ali para a questão cultural, que cerca as escrituras nesse tempo, nesse momento, esse gesto de inclinar-se com o rosto em terra era no Antigo Oriente uma postura associada à consciência de inferioridade, não é? De quem se via numa condição inferior, jurídica e social, diante de alguém investido de autoridade.
Então, à luz da narrativa até aqui, nós podemos saber que Ruth, ela não está meramente, ou ela não está aqui encenando piedade. E é Boaz agora, deixa eu me fingir de piedosa agora, para eu fisgar ele, né, para eu conquistá-lo. Ela não está fingindo piedade. Ela está respondendo adequadamente a essa assimetria, a essa diferença ou essa desigualdade real que existe entre ela, uma estrangeira, viúva, e Boaz. Quem ele era? Quem ele representava ali? Ela está respondendo essa realidade assimétrica. E isso é fundamental para a leitura fiel do texto, porque como nós já temos estabelecido aqui, né, nessa questão tipológica, nessa questão desse arquétipo aqui, Boaz não é descrito meramente como um homem rico, como um homem gentil, fazendo gentileza, fazendo proezas aqui. Não, ele é o senhor do campo. E socialmente falando ali, ele é um membro proeminente de Belém. Alguém proeminente. E ela é uma estrangeira sem direitos legais associados ou assegurados, a não ser pela questão da respiga, que a gente vai ver aqui mais à frente. De ir lá e colher aquilo que sobrou, aquilo que ficou para trás, aquilo que foi deixado. Então, a postura corporal de Ruth aqui corresponde exatamente à sua condição objetiva. A pergunta que segue confirma isso. Como é que me favoreces e fazes caso de mim, sendo eu estrangeira? Ruth não interpreta o favor recebido, irmãos, como algo natural. Esse é o ponto. Nem como um gesto esperado. Portanto, comum, né? Quando você espera algo, como você vê aquilo como um direito seu, você às vezes tende a olhar para aquilo como um direito, como algo comum, como algo esperado. Ele não fez mais do que a obrigação dele de falar e fazer e agir assim. Mas ela o interpreta corretamente como um favor que ela não merecia. O verbo usado aqui, isso é interessante, né? Quando a gente vasculha o texto, a gente cava o texto, a gente percebe alguns nuances que nos dão segurança para perceber isso. O verbo usado aqui, ele carrega a ideia de atenção graciosa, não de obrigação. Então a percepção dela estava voltada para isso. E o ponto decisivo que marca essa cena é justamente essa autoconsciência de Ruth. Sendo eu estrangeira. Essa autoconsciência marca isso aqui, nesses dois momentos aqui, no inicial e no fechar da sua fala. Ruth sabe exatamente quem ela é dentro daquela estrutura, dentro da história de Israel, e isso aqui é vital para a compreensão do livro de Ruth. Vital. Vital. O próprio livro insiste em chamá-la de Ruth a Moabita. Não para humilhá-la, né? Mas para manter diante do leitor a tensão que o texto está trabalhando. Que tensão é essa? Como uma moabita pode encontrar favor em Israel? Vocês lembram dos moabitas? Quem eles eram? De onde eles vieram? E o que eles representam para o povo de Deus? A ponto de... Abra sua Bíblia lá em Deuteronômio 23, verso 3. Abra. Deuteronômio 23. Olha que interessante que a gente tem aqui. Olha o que o texto diz. Verso 3, Deuteronômio 23, verso 3. Nenhum amonita ou moabita entrará na Assembleia do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração entrará na Assembleia do Senhor eternamente.
Vocês conseguem entender o que o autor, o que o narrador está tratando aqui, essa tensão de quem eles eram, que já nós falamos aqui, de quem eram os moabitas, de onde eles nascem, de um incesto, e do que eles representam, essa resistência contra os propósitos de Deus, se levantando contra Israel, se voltando contra os propósitos de Deus. Então, a tensão aqui é essa: como uma moabita pode encontrar favor em Israel? E ainda que a aplicação dessa lei que a gente acabou de ler aí tivesse nuances e históricas e cerimoniais, o fato e o ponto aqui é que Ruth não possuía nenhuma expectativa natural de inclusão, de cuidado, de privilégios. No muito, a espiga do que ficava para trás, do que sobrava. Essa era a expectativa dela. Por isso, diante da fala de Boaz, do interesse dele e da fala graciosa dele, ela se assombra. Como pode? Porque isso está ecoando, essa realidade desse choque, dessa tensão, está ecoando na sua mente. Portanto, quando Ruth pergunta como é que me favoreces, ela não está sendo fingida, forjando uma falsa modéstia aqui. Ela está sendo realista. O espanto dela nasce do contraste entre o que ela sabe que é e o que ela está recebendo. E aqui, irmãos, que sem abandonar, o chão da narrativa, que o texto ganha sua força teológica. Sabendo que não tinha direitos naquele campo, sabendo que ela era estrangeira às alianças de Deus com o seu povo, ela reconhece que o favor de Boaz, ela reconhece o favor de Boaz como aquilo que de fato ele é: graça, bondade, misericórdia. E essa é uma verdade muito importante aqui, porque se você reparar bem, onde não há essa consciência de dependência, onde falta e onde falha essa consciência de demérito, essa consciência de necessidade, o favor é visto como um direito. E aí a coisa desanda, meus irmãos. E aí a coisa desanda. Eu queria aqui contar uma pequena ilustração que eu acho que faz conexão aqui com o que a gente vai perceber daqui para frente. Imagine aí uma cena de um grande banquete real, né? A mesa está posta, né, com o que há de melhor, os vinhos mais caros, as carnes mais sofisticadas, a prataria, né, os utensílios mais finos. E imagine que, assentado à direita, né, à direita está um duque de alta linhagem. Ele nasceu na nobreza, foi educado nos palácios e sempre teve acesso à corte. Imagina essa cena. E ele se senta ali, àquela mesa, e ele prova o vinho e logo franze a testa, né? Mania a cabeça, franze a testa, reclamando que a safra não é boa. Vem a carne, ele reclama que a carne não está boa, não está no ponto certo, não está no sal certo. Está dura, está assim, está assado, né? Ele usufrui daquele banquete sem alegria, porque na mente dele, e percebam bem isso, na mente dele, estar ali é um direito seu. Aquele lugar lhe pertence, na concepção dele. Para ele, o banquete é apenas uma obrigação que o rei tem de honrar a sua posição na sociedade, a sua nobreza, o seu sangue azul. Agora, imagine e olhe para o outro lado dessa mesa.
Para o lado esquerdo, né, está sentado um mendigo, alguém que foi encontrado tremendo de frio na rua, na sarjeta, sujo, faminto, condenado a morrer de frio no inverno. O rei passa em sua carruagem e para, e olha para aquele homem e manda chamá-lo, manda lavá-lo, vesti-lo com uma roupa limpa, então traz a essa mesma mesa. E agora imagine esse homem olha para o pão e os seus olhos se enchem de lágrimas. Ele segura a taça com as mãos trêmulas, não porque o vinho é caro, perceba isso, mas porque ele sabe que não deveria estar bebendo aquilo. Ele não reclama se a comida está fria, se a comida está quente, se está assim, se está sem sal, se está com sal. Para ele, cada bocado é um milagre. Ele não ousa levantar os olhos para exigir nada. Ele apenas se curva em assombro por simplesmente ele estar ali, usufruindo de algo que ele sabe que ele não tem merecimento. A diferença entre esses dois não está, irmãos, na comida que está no prato deles, mas na consciência de quem eles são. O duque acha que o rei lhe deve honra. O mendigo sabe que o rei lhe deu a vida. Ruth, meus irmãos, é esse segundo exemplo de convidado. Ela não é o duque reclamando do tempero. Ela é a estrangeira, mendiga espiritual de Moabe, que olha para o pão de Boaz e diz: por que eu? Por quê? Por que eu? E aqui entra um ponto decisivo aqui, irmãos. Se olharmos para a história de Israel, veremos que em muitos momentos eles agiram exatamente como aquele duque à mesa. Eles tinham a lei, tinham os patriarcas, tinham as promessas. Veja, abra em Romanos 9, verso 4. Veja como o apóstolo Paulo vai interpretar isso. E como o apóstolo Paulo coloca isso aqui diante dos nossos olhos. Romanos 9, verso 4. O apóstolo diz: são israelitas, pertencem-lhes à adoção. Lembra da doutrina da adoção? E também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. É isso que o apóstolo Paulo vai interpretar acerca do povo do Senhor. Eles tinham um lugar marcado à mesa desde Abraão. Mas o que aconteceu, irmãos? O que acontece? Eles se ensoberbeceram. Eles se orgulharam em seus corações. Eles começaram a achar que o banquete era um direito de sangue e não um presente da graça. Eles distorceram a realidade graciosa do Senhor está se relacionando com eles, de Deus ter lhes dado as promessas, de Deus ter lhes dado as alianças, o culto, tudo aquilo que estava envolto em sua comunhão com Deus. Eles distorceram isso em sua presunção, achando-se dignos disso. Em Romanos 9, Paulo explica o erro fatal deles. Abra aí Romanos 9, 31 e 32. Paulo vai mostrar o erro fatal de Israel, do seu povo. Romanos 9, 31. E Israel, que buscava a lei de justiça, não chegou a atingir essa lei. Por quê? Porque não decorreu da fé, e sim
como que de obras tropeçaram na pedra de tropeço. Eles tropeçaram na própria presunção deles. Eles olharam para as promessas, e nas promessas estavam o quê? O que estava embutido? O que estava envolvido ali? O Messias. A graça de Deus para salvá-los. Eles olharam para as promessas, para o Messias, e eles o rejeitaram, porque ele veio trazer graça e eles não se viam necessitados de graça. Eles queriam validação de méritos. E aqui entra o escândalo da graça que vemos em Ruth. Para quebrar essa soberba, para quebrar essa presunção, o que Deus faz? Interessante olhar para isso à luz do olhar maduro do Novo Testamento, né? Paulo, em Romanos 11, verso 17, ele diz que Deus corta os ramos naturais. A incredulidade de Israel, o seu orgulho e presunção, que não considera que se eles estão à mesa e têm tudo o que têm, não é porque eles têm o sangue azul, mas é por graça. Deus corta e enxerta a oliveira brava, os gentios, nesse ramo. O que é interessante aqui, irmãos, é que Ruth, ela antecipa em miniatura histórica aquilo que o apóstolo Paulo mais tarde explicará em Romanos 11, a graça soberana de Deus alcançando quem não tinha direito natural às promessas. Essa graça alcançando, essa graça indo, se abrindo, se estendendo. Os judeus se orgulhavam da pureza do seu sangue, mas Deus, em sua soberania, decide que o rei Davi, que o cumprimento da promessa de redenção deles, do seu povo, e o próprio Senhor Jesus, teriam sangue moabita correndo em suas veias humanas. Que absurdo, não? Se você pudesse fazer um estudo histórico de como o judeu encarava essa realidade, você vai perceber o assombro de Ruth maior e mais claro diante dos seus olhos. Deus estava quebrando o orgulho do seu povo. Deus estava moendo, Deus estava tratando a soberba, o orgulho do seu povo, que embora afirmasse ter aliança, que embora afirmassem ter os pactos, as promessas, o culto, eles estavam curvados diante de outros deuses, em idolatria, em falso culto, em imoralidade. Deus corta. Deus corta esse orgulho. Eles teriam e têm que lidar com esse escândalo de que a salvação é por graça, e essa graça vai incluir agora um moabita, um estrangeiro na descendência. Percebem isso? Deus apenas não salva uma estrangeira, Ele faz a redenção passar pelo ventre de uma moabita. Por quê? Para que, como Paulo diz em 1 Coríntios 1, 29, ninguém se vanglorie na presença de Deus. Não é o sangue azul, não é o seu nascimento numa igreja reformada, não é essa realidade histórica, mas é a graça de Deus.
para que Israel soubesse que a sua salvação não veio da sua pureza racial, mas da graça de Deus. Irmãos, teologicamente isso é muito rico. Vou tentar correr aqui porque é longo. Mas a gente está sem escola bíblica, né? Então, tenham paciência comigo, viu? Eu vou tentar. Teologicamente isso é muito rico e profundo, irmãos. Pois Paulo diz em Romanos 10, citando, ele não está falando ali meramente, né? Ele está citando Deuteronômio 32, 21. Ele vai dizer lá em Romanos 10, eu vos porei em ciúme com um povo que não é nação, com gente insensata eu vos provocarei a ira. Em Romanos 11, 11 ele diz, pergunto, pois porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum, mas pela sua transgressão veio salvação aos gentios para pô-los em ciúmes. Vejam a ironia disso, com o que temos aqui no texto e no contexto do livro de Ruth. Vejam a ironia disso. Lembram-se de Elimeleque? Vocês lembram? Ele era de onde? Ele era de Judá, né? De Judá. Ele era um efrateu, habitante de Belém. Ele tinha o pedigree, tinha a herança, tinha as promessas. De onde viria o Messias? Mas o que ele fez? O que ele fez quando a aprovação veio? O que ele fez quando o juízo de Deus sobre o pecado da apostasia, de incredulidade, de orgulho do seu povo veio sobre eles? Veio sobre Belém. Ele se submeteu à disciplina, ele se submeteu a isso? Não, ele foge. Ele abandonou a casa do pão, ele trocou a terra da promessa pelos campos de Moabe. Elimeleque, meus irmãos, representa aqui uma expressão histórica do Israel carnal, que Paulo mais tarde descreve em Romanos, um povo que possuía os sinais externos da aliança, mas que reagiu, ou que reagia às disciplinas, sem fé, em incredulidade, como se eles não tivessem Deus. Eles agiam como os ímpios, mas com orgulho de quem tinha Deus, com a marra de que estava com Deus. E qual foi o salário da sua incredulidade, a incredulidade de Elimeleque? Qual foi a paga da sua incredulidade, do seu orgulho, da sua presunção? A morte. A linhagem dele foi cortada. A casa dele ficou deserta, irmãos. O período dos juízes representa dramaticamente esse corte, esse afastamento. O livro não começa dizendo nos dias dos juízes, ou nos dias em que reinavam, governavam os juízes, apenas para marcar data, apenas para um enfeite gramatical ali, não. Na hermenêutica bíblica, isso define o clima moral, espiritual e teológico daquela nação, daquele tempo. Um tempo que refletia esse corte, um tempo que refletia esse distanciamento, essa apostasia de Deus. O livro de Ruth é escrito ali dentro, de forma intencional, proposital, tipológica. O período dos juízes é a aplicação práticas, e preste atenção nisso. Período dos juízes em que Ruth está sendo escrito é a aplicação prática das maldições da aliança. Lembram? Vamos teologar. A fome que veio sobre Belém, o que estava acontecendo ali em Belém, não era uma catástrofe meramente da natureza. Faltou chuva, a terra secou, não deu frutos, vem a fome. É o juízo de Deus sobre a apostasia, a incredulidade e a soberba do seu povo na terra. Abra Deuteronômio 28. Deuteronômio 28.
Eu vou só ler o ponto aqui mais, o ponto alto aqui. Se você olhar no começo dessa perícope aqui, no verso 15, vai estar lá um texto que é um texto, né, não é inspirado, mas está lá o castigo da desobediência. E no verso 15 vai estar justamente apontando para isso. Será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, não cuidando de cumprir todos os seus mandamentos, os estatutos que hoje te ordeno, então virão todas estas maldições sobre ti e te alcançarão. E aí vem. E aí avança aí para o verso 23. O Senhor te ferirá com a tísica e a febre e a inflamação e com o calor ardente. Ele vai descrevendo tudo aí. Verso 23, os teus céus sobre a tua cabeça serão de bronze e a terra debaixo de ti será de ferro. Por 24, por chuva da tua terra o Senhor te dará pó e cinza dos céus, descerá sobre ti até que sejas destruído. A fome, a seca, aquilo que fez Elimeleque fugir dali, não era um clima meramente que estava oposto a eles, era o juízo, era a mão de Deus tratando com eles. Portanto, meus irmãos, Elimeleque, ele personifica o espírito da época dos juízes. Ao invés de se arrepender sob a mão de Deus, enviando a fome, enviando essas coisas, ele busca a solução pragmática e carnal nos braços do inimigo em Moabe. O corte da vida dele, que inclui tanto a sua morte física como a ameaça de extinção da linhagem, é a representação dramática aqui do corte espiritual que Paulo menciona em Romanos. A incredulidade leva à morte, leva à exclusão. É esse quadro aqui que precisa ficar bem claro na nossa cabeça, na nossa mente, na nossa visão, quando olhamos para o livro de Ruth como um todo. E perceba o ponto aqui que a gente está caminhando. Pela lei, pela ordem expressa do Senhor, Ruth não tinha direito às bênçãos do pacto, certo? A gente leu Deuteronômio 23:3. Mas veja agora que interessante. De igual modo, pela incredulidade, pela falta de fé, pela sua postura arrogante, Elimeleque e, num quadro maior, Israel, não permaneceram na fé. Eles não permanecem. Por mais que eles estivessem envolvidos com essas realidades, eles não estiveram. É aquele exemplo que eu já trouxe aqui uma vez, da realidade que está sendo colocada aqui diante de nós, dos dois. Por mais que um estivesse no alto de um pico, de um monte muito alto, e o outro estivesse lá no vale, ambos estavam impossibilitados de tocar o céu. O ponto é esse. Israel se achava melhor, se achava orgulhoso, porque eles estavam lá em cima. Ambos estavam impossibilitados de tocar o céu. Ou seja, se alguém agora entrasse nessa realidade e fosse agraciado aí, só pode ser por graça. Só pode ser pela graça. Porque ambos nesse quadro pintado aqui estão na mesma condição. É isso que o Novo Testamento amplifica nas palavras do apóstolo Paulo em Romanos 3. Abrem em Romanos 3, verso 9. Depois de 22, a última parte, ao 23. Veja como isso fica amplificado e claro diante dos nossos olhos, irmãos. Romanos 3,
verso 9, primeiramente, que concluiu, ou que se conclui, temos, e aí com relação aos judeus, temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Se você fizer uma leitura linear do capítulo 1 ao capítulo 3 aqui, de Romanos, você vai ver Paulo se imbuindo de explicar exatamente isso diante da sua audiência. Ele começa falando de todo mundo, né, no geral, falando, todos pecaram, não tem. Depois ele estreita para o judeu, para os gregos que tinham a sua esperança na força militar, no poderio. Ele chega um ponto aqui que ele coloca todos na mesma condição. E aí o verso 22, no finalzinho do verso 22. Porque não há distinção. Olha o termo que ele usa aqui. Porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Irmãos, carecer da glória de Deus aqui significa literalmente que todos os homens, sem exceção, perderam o direito à mesa, a essa honraria de estar com Deus, como a realidade que nós pintamos ali do Duque, e portanto precisam da graça de Deus para isso. E agora, voltando aqui, é nesse cenário de escombros, onde os ramos naturais, Elimeleque, Malom e no geral ali representado, estão mortos, cortados, que a graça de Deus brilha por meio dessa ironia escandalosa. Deus pega uma moabita, um ramo silvestre, vindo de uma nação inimiga, e a enxerta no tronco dessa árvore cortada, no meio desse cenário de apostasia que estava ali no meio do povo de Deus, no período dos juízes. Ele enxerta ela no tronco dessa árvore cortada. Isso é graça, meus irmãos. É isso que Ruth vê nas palavras de Boaz. E é a isso que ela responde humildemente. Ela tem esse cenário em mente. Ou seja, enquanto os israelitas estavam adorando ídolos e vivendo na anarquia moral, Deus traz uma moabita para o centro da cena e diz: veja como ela ama o meu povo, pela forma como ela trata Noemi, não é? Veja como ela ama o meu povo, veja a fé dela, veja como ela busca refúgio sobre as minhas asas enquanto vocês fogem de mim. Os irmãos, Ruth é o golpe de misericórdia de Deus desferido no meio de um campo de israelitas presunçosos, orgulhosos, soberbos, mas eles estavam apenas inflados em um orgulho carnal distante de Deus. Mas esse é um golpe da misericórdia de Deus no meio desse povo, a fim de provocá-los, como Paulo fala, a fim de despertá-los. É como se Deus dissesse àquele duque que a gente viu aqui na cena: já que vocês reclamam da comida, já que vocês não se deleitam nessa comunhão de estar aqui, de participar dessas graças, eu darei o seu lugar a quem tem fome de verdade, a quem sabe apreciar isso. A presença de Ruth na genealogia de Jesus é a prova eterna de que a mesa do rei não é para quem tem sangue azul, para quem tem o sangue azul, mas para quem foi lavado pelo sangue carmesim do Cordeiro de Deus. Portanto, irmãos, o rosto de Ruth em terra nos ensina que o verdadeiro entendimento da graça sempre produz o esvaziamento da nossa presunção. O rosto dela em terra era a forma como Israel deveria estar. E não estava.
por se acharem alguma coisa diante de Deus. O rosto de Ruth em terra nos ensina que o verdadeiro entendimento da graça sempre produzirá esse esvaziamento do nosso orgulho, da nossa presunção diante de Deus e diante do seu povo. Ela sabe que é estrangeira e é justamente essa confissão que magnifica o favor recebido, a graça dada a ela. E agora a narrativa bíblica faz um outro movimento interessante para nos mostrar, mais uma vez, a fala de Boaz como uma sombra providencial que antecipa. Presta bastante atenção nisso. Essa fala de Boaz aqui, ela antecipa, ainda de forma limitada, tipológica, aquilo que Cristo faria de maneira plena e definitiva como nosso intercessor. Boaz não apenas acolhe a estrangeira, mas ele testifica a favor dela, demonstrando conhecer cada passo de sua fé e renúncia até ali. Ele a testifica. Veja aí versos 11 e 12. Respondeu Boaz e lhe disse: bem me contaram tudo quanto fizeste a tua sogra, depois da morte de teu marido, e como deixaste a teu pai, a tua mãe e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conhecias. O Senhor retribua o teu feito e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio. Nessas palavras de Boaz aqui, nós vemos a sombra de Cristo como nosso intercessor. Ele valida, e vejam esse movimento aqui do narrador, ele valida a fé de Ruth diante de todos, assim como o filho nos confessa diante do pai, exaltando não as nossas obras, não os nossos méritos, não o que fizemos, mas o que a graça fez em nós, o que a graça operou em nós. É essa intercessão que o texto nos revela agora. Observe como Boaz ele inicia a sua fala. Bem me contaram tudo quanto fizeste, tudo quanto você fez desde que você se virou de lá, virou as costas para tudo lá e veio até chegar aqui. Eu sei disso. Eu tenho um bom conhecimento disso. Interessante isso, porque isso é importante. Boaz ele não está fazendo ali, naquela hora, naquele momento, uma investigação precipitada, de forma superficial, acerca da vida de Ruth até ali. Mas percebam isso, que a caminhada dela, desde Moabe até ali, carrega esse testemunho vivo e marcante do que Deus estava fazendo silenciosamente em seu coração. A postura dela, a caminhada dela de fé, de lá para cá, testifica isso. Não somente aos ouvidos de Boaz, mas no meio da nação, no meio daquele povo que ele estava. Veja o testemunho. E essa obra invisível se manifesta em sua fé, tornando-a visível e conhecida. Ela foi observada. Sua fé foi comentada no meio de Israel. Sua fé foi testemunhada. O verbo aqui que dá a ideia de conhecer, ou de que contaram, de que trouxeram essa informação, é algo relacionado a uma informação detalhada, minuciosa. Ou seja, isso foi devidamente falado no meio do povo. Mas o ponto aqui e aqui eu quero chamar atenção para isso, tá? Para que a gente não distorça o que o texto está nos apontando aqui. O ponto aqui é que a vida de fé de Ruth se tornou pública, conhecida, comentada, testemunhada,
sem que ela tentasse tornar pública. Ela andava falando, não, agora eu vou fazer assim, porque vão ver e vão me glorificar. Eu vou fazer assim agora, não, agora eu vou fazer essa profissão de fé aqui, vou fazer essa fala aqui para Ruth, para Noemi, e isso vai ser louvado. O texto não nos dá margem para isso. Perceba esse nuance aqui do narrador. Enquanto Deus trabalhava em seu coração, de forma silenciosa, de forma invisível, ela respondia com sua vida caminhando em fé, em submissão, se sujeitando à mão invisível de Deus. Ela não lembra? Enquanto Deus estava agindo no seu coração, com essa graça, movendo-lhe a fazer tudo o que ela fez, ela respondia com a sua caminhada comum, abandonando os ídolos, abandonando tudo e se voltando para o Deus verdadeiro, para o seu povo. Veja que interessante, irmãos, como o narrador aqui coloca a partir da perspectiva de Boaz e daqueles que dão a conhecer para ele aquilo que evidencia a obra regeneradora da graça no coração dessa moabita. Bem me contaram tudo quanto fizeste a tua sogra, depois da morte do teu marido, e como deixaste a teu pai, a tua mãe, a terra onde nasceste, vieste para um povo que dantes não conhecias. Vocês percebem que aqui nós não temos relatos de feitos espetaculares que dariam margem para entender assim, ela faz isso para receber aquilo, ou como aquela tentativa forçada como os fariseus faziam, se colocavam de pé na sinagoga para orar, a fim de serem vistos. Não, a realidade aqui é algo muito natural e comum nessa progressão dela. Não tem atos religiosos formais, não tem pompa. Foram decisões silenciosas, custosas e irreversíveis, que testemunharam sobre qual fundamento estava a sua fé, sobre aquilo que Deus estava fazendo no coração dela de forma oculta, silenciosa. Vocês percebem isso, irmãos? Deus fez com que todas aquelas coisas que representam as bases naturais da vida do homem aqui nesse mundo, terra, família, cultura, onde ela nasceu, onde ela cresceu, onde ela viveu, aquilo que sempre ela viu os seus deuses lá, Deus faz com que todas essas coisas se tornassem opacas diante da glória de pertencer ao Deus de Israel e ao seu povo. Essas coisas vão minguando dentro dela, a graça operando enquanto ela caminha naturalmente nas suas decisões. Veja que interessante o que temos ali na despedida de Orfa e Noemi. Olhou para trás e considerou isso e voltou. Ali se manifesta isso, essa graça de Deus, operada de forma silenciosa no coração dela, se apegando a Deus, se apegando a um povo que ela nem conhecia, a uma nação que ela nem conhecia. Veja que interessante isso. O apóstolo Paulo meio que sintetiza isso em Filipenses 3, 7-9, dizendo: mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considera tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão aqui mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Mas agora vocês percebem que esses passos, que esse movimento dela é o mesmo movimento em que
Percebemos em Abraão, quando o Senhor lhe diz: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai. A narrativa aqui fecha o verso 11 exatamente nessa mesma perspectiva. E vieste para um povo que dantes não conhecias. Irmãos, essa frase ela não tem aqui um fim meramente geográfico, né, uma perspectiva geográfica, mas ela é teológica, porque ela vai ecoar conscientemente o padrão do chamado de Deus, esse padrão abraâmico. Assim como Abraão foi chamado a deixar sua terra, parentela, casa paterna, para caminhar sustentado apenas pelas promessas, Ruth faz esse mesmo movimento. Indo ao povo do Senhor. A diferença é que Abraão inicia essa história e Ruth é enxertada nela. E isso nos ajuda a entender o verso 12. O Senhor retribua, verso 12, o Senhor retribua o teu feito e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio. Aqui, rapidamente, a gente precisa ter muito cuidado para não ler isso de uma forma meramente moralista, meritória, não é? Como se Boaz estivesse dizendo aqui: Deus vai te pagar porque você merece. Boaz não está dizendo isso. Isso destruiria tudo que o próprio texto construiu até aqui. Boaz ele não está falando de mérito aqui. Ele está reconhecendo evidência de fé. Ele não diz aqui: o Senhor te recompense por que você fez. Mas ele está dizendo: porque você veio buscar refúgio nele. A ênfase, então, não recai sobre o valor da obra, mas no objeto de confiança de Ruth. A imagem aqui das asas é bem decisiva. No Antigo Testamento, buscar refúgio sob as asas do Senhor é uma linguagem de dependência total, de abandono confiante àquilo que lhe promovia certa segurança no passado, de alguém que não tem outra proteção, não se vê seguro mais, senão no próprio Deus. E é aqui que o ponto cristológico fica mais claro, mais expresso no texto. Boaz fala para que o Senhor, ou como uma espécie de oração, ou algo que ele invoca ao Senhor por ela. Boaz ora para que o Senhor recompense Ruth. Não é isso? O Senhor. E seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sobre cujas asas vieste buscar refúgio. Ele ora para que o Senhor recompense Ruth, mas ele mesmo é o instrumento dessa recompensa. Você consegue ver isso aí? Ele pede a Deus que a acolha, enquanto ele representa isso. Ele invoca a graça divina, enquanto ele encarna essa graça divina diante dela. E é aqui que mora, é aqui que reside essa questão do ponto cristológico. Exatamente isso, irmãos, que Cristo faz como nosso intercessor. Ele testifica diante do Pai, não a partir dos nossos méritos, mas apresentando a fé que Ele mesmo gerou em nós. Ele nos confessa diante de Deus, não com o argumento: veja, Pai, como eles foram fortes, mas, Pai, eles vieram a mim, porque o Senhor os trouxe. Porque o Senhor os trouxe. Assim, irmãos, a resposta de Boaz sela aquilo que o gesto de Ruth já havia revelado. A graça soberana produz uma fé real
humilde e visível, ainda que imperfeita, ainda que cheia de detalhes a serem tratados, mas de alguma forma ela é recompensada pela infinita graça do Senhor. E agora, por fim, o verso 13 encerra o diálogo aí entre os dois, selando o efeito da palavra de Boaz no coração de Ruth. Veja aí, verso 13. Disse ela: Tu me favoreces muito, Senhor meu, pois me consolaste e falaste ao coração de tua serva, não sendo eu nem ainda como uma das tuas servas. Quando Ruth diz que ele falou o coração aqui, falou o coração dela, né? Ela está usando aqui, irmãos, uma terminologia técnica da aliança. Eu não tenho tempo aqui para discorrer sobre isso. Eu vou resumir. Mas não se trata de uma conversa sentimental para animar alguém triste. Quando ela fala que falou o coração, consolar. Não se trata de alguém que está, estou triste, e alguém vai falar alguma coisa sentimental para animar essa pessoa triste. Nas Escrituras, falar ao coração é uma linguagem de redenção eficaz, tá? Pela qual Deus comunica a paz ao seu povo reconciliado. Falar o coração, em termos bíblicos, significa acalma, tenha paz. Você vem afoito, já viu quando a gente vem afoito? Precisando de alguma coisa, necessitado, mas sem saber os resultados que virão, e de repente vem aquelas palavras, vem aquela... Falar o coração na Escritura é calma, tenha paz, eu te acolhi, eu te acolhi. É a fala de Deus para o coração do seu povo, quando ele é reconciliado, quando ele vê a sua condição, quando ele percebe o seu demérito, ele se sujeita a Deus, e eles confiam inteiramente naquela graça para mantê-los e preservá-los. O Senhor então vem. É isso que Ruth está mostrando aqui. É como se por meio desse arquétipo aqui, irmãos, para encerrar, é como se por meio desse arquétipo menor da vida de Ruth, o Senhor estivesse dizendo ao seu povo, ou a ela ali naquele momento menor, aquilo que ele já proclamou por meio das palavras do profeta Isaías: Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus, falai ao coração de Jerusalém e bradai-lhe que já é fim do tempo da sua milícia e a sua iniquidade está perdoada. Meus irmãos, é isso que nós temos de segurança da parte de Deus quando nós entendemos o que é a graça revelada a nós no Evangelho de Cristo Jesus. Quando nós nos dobramos a Ele, não em orgulho, não por méritos nossos, não por qualquer outra coisa que nos traga uma presunção falsa. Você pode ter por certo que falar ao coração, é esse consolar que o Evangelho logo em seguida faz, para que nós não venhamos a ruir por dentro quando nós estamos diante da realidade pecaminosa do nosso coração. Todas as vezes que nós, como filhos de Deus, nos inclinamos diante do Senhor, reconhecemos os nossos pecados e vamos a Deus nessa esperança, nós temos essa garantia: consolai, consolai o meu povo, falai ao coração. Essa paz nos invade por meio dessa segurança de que Deus agora é o nosso Pai e Ele está inteiramente interessado no bem da nossa alma.
Que possamos, irmãos, olhar para essas verdades aqui, expressas no livro de Ruth, naquele enredo, naquele encontro, naquele desenvolver ali do diálogo, possamos ver como é bom ter o nosso intercessor favoravelmente diante de Deus, intercedendo por nós, afirmando a nossa vida diante de Deus, não porque nós fizemos alguma coisa para chegar ali, mas porque Ele nos trouxe graciosamente. Vamos orar. Pai Santo, Deus bendito, nós bendizemos, ó Pai, o Teu nome pela grandeza da Tua palavra, Senhor. Obrigado, Deus, pela visão que o Senhor nos proporciona da Tua palavra, Senhor. Ainda que manchada, ainda que como um corte de um filme maior, nós podemos vislumbrar, ó Deus, a grandeza da Tua redenção. Se alegrar no Senhor, regozijar, ó Pai, na Tua boa mão conduzindo as nossas vidas. Pedimos, ó Pai, que o Senhor fortaleça a Tua igreja nessa fé, nos mantendo humildes para com o Senhor e humildes para com os nossos irmãos, caminhando, Deus, nessa estrada. Fica com a Tua igreja, oramos. Assim, em nome de Jesus. Amém.